graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que alegria estar aqui mais uma vez para meditarmos juntos sobre a gloriosa palavra do Senhor. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Hoje estudaremos a lição 6, Paulo no poder do Espírito. O tema do trimestre é o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Elianai Cabral. Eu sou o pastor Osmar Prates da Assembleia de Deus do Belém, aqui em São Paulo. Meus pastores são o pastor José Wellington Bezerra da Costa e também o pastor José Wellington Júnior e também o pastor na igreja em que congrego, a Assembleia de Deus de Vila Fátima, na direção do pastor Leslie Marinhos. Sou professor da Escola Bíblica Dominical e professor de Teologia voluntário do Núcleo de Teologia da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Nesta lição, vamos nos conscientizarmos de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Nós também vamos expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. E também nós identificaremos o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Apresentaremos também a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Estaremos falando também sobre o batismo com o Espírito Santo. Te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo e compartilhar com a sua igreja. Pedimos oração porque gravamos sem recursos financeiros para comprar melhores equipamentos e sem um local adequado para gravações, mas cremos no sustento de Deus. E assim o Senhor abençoará a sua vida e a nossa vida também. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas. Escreva aí na descrição do vídeo qual é a cidade onde você mora, o seu nome. Deus abençoe e uma ótima aula para você. Esta é a lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. Texto áureo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19:6. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Leitura bíblica em classe. Atos 19, de 1 a 7. Introdução. Movidos pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo de Deus. Pregando a Cristo no poder do Espírito, conforme o pastor Elianai Cabral. Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus Cristo e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo poder do Espírito de Deus. O caminho da pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Paulo de Tarso. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja-mãe, e todos ouviram seu testemunho, e sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Paulo e as 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os 2, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troade,
Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e por fim Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Louvado seja Deus! É assim que o Espírito Santo de Deus faz com aquele crente que é dirigido pelo seu Santo Espírito. Quem é o Espírito Santo? Num outro estudo bíblico do pastor Elianai Cabral. A doutrina do Espírito Santo. A pneumatologia é o estudo da pessoa, obra e ministério do Espírito Santo. O termo vem de pneuma, do grego, que quer dizer ar, vento, espírito. Cognato do verbo pneu, que é respirar, soprar, inspirar. Há teólogos frios na fé, modernistas e irreverentes, que menosprezando o Espírito Santo afirmam que ele é tão somente uma força ou poder que emana de Deus. Todavia o Consolador é a terceira pessoa da Trindade. Sim, ele é uma pessoa em toda a sua plenitude, pois ensina, guia, consola e fala. Como pessoa, o Espírito Santo chama-se a si mesmo de eu. O Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. O Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, na criação, no planejamento e na construção do universo. Ele também atuou na formação do homem e agiu por intermédio dos juízes, dos reis, sacerdotes, profetas. O Espírito Santo, ele fez-se presente ainda no nascimento e na vida terrena de Jesus Cristo. Ele inspirou, capacitou e guiou os autores do Novo Testamento a registrar fidedignamente os principais episódios do ministério de Cristo. Sua atuação em Atos dos Apóstolos é tão marcante que o livro é conhecido também como os Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo na atualidade. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, enchendo a todos aqueles crentes e batizando-os, tal como prometera o Senhor. Após o Pentecostes, os discípulos passaram a pregar e a evangelizar vigorosa e eficazmente, alcançando Israel e as nações gentias sem impedimento algum. Busquemos o poder do alto, mantenhamos acesa a chama pentecostal. O autêntico Pentecostes leva o crente a evangelizar com poder e dinamismo, a orar e a contribuir para a obra missionária. Precisamos do Espírito Santo atuando poderosamente em nosso meio. Caso contrário, correremos o risco de compactuar com o mundo. Laodiceia tornou-se intragável, porque havia se tornado espiritualmente morna. Busquemos, pois, o poder do alto. Lancemo-nos à conquista do mundo para Cristo no poder do Espírito Santo. Glória ao nome santo de Jesus Cristo, porque é pelo poder do Espírito Santo que nós louvamos, que nós oramos, que nós evangelizamos e que nós fazemos toda a obra de Deus. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Voltamos à nossa lição com o pastor Elianai Cabral. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência de Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas. E se destacava pela eloquência, tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele, de João Batista.
Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto, louvado seja Deus, porque ele aprendeu sobre o poder do Espírito Santo, consequentemente foi batizado no Espírito Santo, e da mesma forma nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo para fazermos a obra de Deus com mais coragem, com mais ousadia e destemidamente na presença de Deus. Quem é o Espírito Santo? Conforme estudos do pastor Elenay Cabral, a aceidade do Espírito Santo. A aceidade e existência do Espírito Santo. A palavra aceidade advém do latim aceitatis e serve para designar o atributo divino, segundo o qual Deus existe por si próprio. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é autoexistente, ou seja, não depende de nada fora de si para existir. Ele sempre existiu, é um ser incausado, não teve princípio de dias nem fim de existência. De eternidade a eternidade, o Espírito Santo é Deus. O autor da Epístola aos Hebreus apresenta o Consolador como o Espírito Eterno. Ele tem existência própria, mas isso não significa que esteja separado da Trindade. O Pai, o Filho e o próprio Espírito Santo, embora distintos como pessoas, constituem a mesma essência indivisível e eterna da divindade. Atributos incomunicáveis do Espírito Santo. O Espírito Santo possui todos os atributos divinos. Em primeiro lugar, ele é imutável. Sua essência e caráter não podem ser alterados. A imutabilidade, por conseguinte, é um atributo que pertence exclusivamente à divindade. Onipresença. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não podemos fugir à sua presença. Como é bom saber que podemos contar com a sua companhia em todo o tempo. Onisciência. O Espírito Santo tudo sabe, tudo conhece. Ele nos sonda e nos prova quantas intenções do nosso coração. Ninguém pode mentir àquele que sabe toda a verdade. Lembra-se de Ananias e Safira? Nada escapa ao conhecimento do Espírito Santo. Sua compreensão é infinita. Ele tudo sabe e nada ignora. Onipotência. Ele é Deus. Não há impossíveis para o Espírito Santo. O homem é limitado, mas o Consolador tudo pode fazer. Ele sustenta todas as coisas. E o maior milagre que ele opera no homem é o do novo nascimento. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele foi para o céu, mas nos deixou um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda a verdade. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Continuemos agora com a nossa lição e com o nosso pastor Elenay Cabral. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, cria em um único Deus, tanto quanto os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva, não tão clara aos judeus. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos de Pentecostes. Em seguida, teve a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da sua conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revelava a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara aos olhos dos judeus. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista e nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente
como que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então ora por eles, impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Bendito seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos dado o Espírito Santo para nos guiar na nossa jornada de fé, na nossa caminhada espiritual e no nosso trabalho na obra do Senhor. Quem é o Espírito Santo? De acordo com o pastor Elianai Cabral, a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem personalidade. Você sabe o que é personalidade? De acordo com o pastor Antônio Gilberto, é o conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa. As Escrituras mostram com clareza e simplicidade que o Espírito Santo é uma pessoa. Suas ações evidenciam esta verdade. Ele ensina em João 14:26, testifica João 15:26, guia Romanos 8:14, intercede por nós, Romanos 8:26. Ele possui qualidades intelectivas, mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10-11. De acordo com Ron Rhodes, a palavra grega para penetrar significa investigar profundamente. No versículo 11, a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo sabe os pensamentos de Deus. O Espírito Santo tem emoções. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Sim, o Espírito se entristece ante a desobediência consciente, crescente e contínua do homem para com Deus. Isaías 63:10. E a tristeza é algo que somente a pessoa pode experimentar. Quando pecamos, entristecemos o Divino Consolador que em nós habita. Deixemos de lado, pois, tudo que possa entristecê-lo. O Espírito Santo também tem vontade, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12:11. O texto bíblico mostra a vontade e a soberania do Espírito Santo. Segundo Ron Rhodes, a palavra grega boletai, traduzida por querer, refere-se à decisão proveniente da vontade após deliberação prévia, caracterizando o exercício volitivo, quer dizer, a vontade de uma pessoa. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus é aquele quem unge a igreja para fazer a obra missionária, a obra evangelística e para a salvação das almas em qualquer lugar que estejam. Somente o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus e o batismo com o Espírito Santo, de acordo com Mário Celso. No dia de Pentecostes ocorreu um dos maiores eventos da igreja cristã. Os quase 120 homens e mulheres que esperavam no cenáculo fizeram uma experiência que resultou na completa mudança de suas vidas. Não eram mais aqueles de outrora. Aquele João que desejava um lugar ao lado do trono de Cristo. Aquele Pedro que o negara perante uma serva do sumo sacerdote. Agora estavam dominados pelos melhores sentimentos de altruísmo e abnegação. O Espírito Santo transformara radicalmente a vida daqueles crentes, como resultado da experiência do Pentecostes. Pedro pregou com tal poder que cerca de 3.000 almas se converteram. Com autoridade sobrenatural, acusou seus ouvintes judeus de haver entregues à morte o Filho de Deus e exortou-os a se arrependerem dos seus pecados. Isto disse como prelúdio para logo informar-lhes que a conversão a Cristo resultaria em receberem a mesma experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo que observavam, com sinais poderosamente evidentes. Observemos, Pedro proclamou ser a promessa do batismo com o Espírito Santo privilégio de todos os homens e não somente daqueles que constituíam a assembleia ali reunida. Pontos básicos destacados por Pedro. A promessa é para vós.
os judeus ali presentes representando os demais compatriotas, isto é, a nação com que Deus fizera a antiga aliança. Também para os nossos filhos, os que existiam então, e as gerações sucessivas, para todos que ainda estão longe, isto é, para tantos quantos o nosso Senhor Deus chamar. Para todos universalmente, para os gentios, para qualquer indivíduo que responda à chamada de Deus através do Evangelho para a salvação em Cristo. O enchimento do Espírito Santo, assinalado pelo falar em línguas, como aconteceu no dia de Pentecostes, deveria ser o modelo para essa experiência, para qualquer indivíduo, através da dispensação da igreja. Certamente, já nos deparamos com alguns cristãos que creem que são batizados com o Espírito Santo no momento em que nasceram de novo, ou se converteram, sem todavia terem demonstrado a evidência bíblica do falar em línguas estranhas, que é a evidência do batismo no Espírito Santo. Esses necessitam de melhor instrução neste sentido, como Priscila e Áquila fizeram com o pregador eloquente Apolo. É verdade que o Espírito Santo, mediante a palavra, opera um novo nascimento, mas o seu trabalho em tal ocasião é muito diferente do que ocorre subsequentemente ao ato da conversão, ou novo nascimento. É certo, também, há casos em que o batismo com o Espírito Santo ele pode na prática ocorrer simultaneamente ao novo nascimento, ou seja, no momento da conversão, também no batismo nas águas, em qualquer momento. O novo nascimento é a experiência espiritual decisiva pela qual a alma é renovada pelo Espírito Santo, mediante a comunicação da vida divina. É o poder do Espírito Santo que transmite ao crente a nova natureza. O batismo com o Espírito Santo, porém, é um ato de Deus pelo qual o Espírito Santo vem sobre o crente, enchendo-o plenamente. É a vinda do Espírito Santo para encher e apoderar-se dos filhos de Deus como propriedade exclusivamente sua. Jesus indicou o principal propósito do batismo no Espírito Santo, que os discípulos haviam de receber, quando disse que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. De acordo com as palavras do Senhor, o principal propósito do batismo seria torná-los testemunhas poderosas de Jesus em toda a terra. Glória ao nome santo do Senhor. É pelo poder do Espírito Santo, é pelo batismo no Espírito Santo, é pelo batismo com o Espírito Santo, que nós somos revestidos de poder e dinamizados para fazer a obra do Senhor de forma destemida, corajosa, pregando pelos valados, pregando pelas comunidades, pregando nas cracolândias, pregando nos presídios, nos hospitais. Somente o poder do Espírito Santo é que nos impulsiona para fazer uma verdadeira evangelização e missão, assim como Deus tem determinado a Igreja de Cristo para fazer na terra. A próxima aula é de número 7, Paulo, o plantador de igrejas. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus. Se você gostou do conteúdo, então nos ajude a crescer este canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo. Escreva aí qual é o seu nome, a cidade onde você mora e a compartilhar também com a sua igreja. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas que precisam deste conteúdo. Te aguardo aqui na Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.